É um dos 3 poetas maiores da língua portuguesa. Pode ser colocado ao lado de Camões, Fernando Pessoa. Ele é um dos fundadores da literatura nacional. Ele realmente é um gênio. O homem que se tornou gênio na arte de escrever nasceu Antônio Gonçalves Dias. Mas para o mundo das letras, bastava ser chamado de Gonçalves Dias, um nome que carrega múltiplas facetas. Uma glória para o Maranhão que tenha saído de nossa terra um homem da dimensão intelectual de Gonçalves Dias, que foi poeta, foi romancista, cronista, jornalista. Tanto se dedicava às letras, e não só à poesia, como também ele tem trabalhos de prosa, ele tem peças de teatro, né? Mas ele também era um cientista. Ele era um etnógrafo, ele era linguista, ele escreveu o Dicionário da Língua Tupi. Gonçalves Dias viveu só até os 41 anos de idade. Foi uma existência curta, mas regada a letras, palavras, versos poéticos. Uma vida dedicada à arte de escrever. Aos 15 anos, o jovem Gonçalves Dias foi mandado para Portugal. Na cidade de Coimbra, concluiu o curso secundário no Colégio das Artes. Em 1940, ingressou na Faculdade de Direito, na Universidade de Coimbra. Em terras lusitanas, Gonçalves Dias participou de 2 grupos medievistas, Gazeta Literária e o Trovador. Lá, bebeu na fonte dos ideais românticos de grandes poetas do Velho Mundo. Entre eles, os portugueses Alexandre Herculano, Antônio Castilho e Almeida Garrett. Foi assim que, para alguns literários, ele tornou-se o mais clássico dos poetas românticos brasileiros. Bebeu na fonte da poesia romântica europeia, mas criou a sua própria identidade poética. Foi ele que trouxe o gênero romântico para o Brasil e abriu essa linha. E, ao mesmo tempo, ele incorporou motivos brasileiros, motivos com o poeta dos indígenas, até dos escravos, porque ele foi o primeiro poeta que tratou da escravidão. Um quarto de século antes de Castro Alves, Gonçalves Dias já fazia um poema sobre a escravidão. E ao lado de José de Alencar, tornou-se um dos maiores nomes da primeira geração do romantismo brasileiro. O Gonçalves Dias, na área lírica da poesia, e o José de Alencar na ficção, eles trouxeram a identidade da literatura produzida no Brasil. Só que ele é único. Para alguns autores, como para Alfredo Bose, ele é o poet's poet, o poeta dos poetas. Foi em Portugal que ele escreveu a maior parte de sua obra. De volta ao Brasil, no Rio de Janeiro, onde passou parte de sua vida, em 1846, Gonçalves Dias lançou Primeiros Cantos. Lá estava a mais bela declaração de amor à sua terra natal. Canção do Exílio, que havia sido escrita em 1843, aos 20 anos de idade. Mais que um canto de nostalgia, era um canto de amor à sua terra, onde traduzia o seu arraigado sentimento nacionalista. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. É realmente perfeito. Basta dizer, sob o ponto de vista literário e sob o ponto de vista gramatical, que a Canção do Exílio não tem um adjetivo. Quer dizer, ele consegue fazer um poema extraordinário. Gonçalves Dias foi o maior poeta indianista brasileiro. Ele trouxe os povos originários para dentro de sua arte. E aí deu à sua obra também um caráter social. Toda essa visão crítica, né, de Gonçalves Dias se manifesta nessa poesia, que é uma poesia humanista, social, histórica, inclusiva. Ele estudou os indígenas do Brasil através de pesquisas, inclusive patrocinadas pelo governo brasileiro à época, que tinha interesse, obviamente,
de estabelecer o Brasil como nação. Então ele transforma o índio no seu herói nacional. Gonçalves Dias chega a ser profético em alguns poemas dele. Por exemplo, no Canto do Piaga, ele descreve justamente o que será a desgraça dos indígenas, né, com a chegada do colonizador. Abro os olhos, inquieto, medroso, manitoso, que prodígios que vi. Arde o pau da resina fumosa. Não fui eu que o acendi. Em Canção do Tamoio, o poeta enaltece o guerreiro, o herói com coragem e ousadia para lutar. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. E Juca Pirama entrou para a história literária nacional como o mais perfeito poema indianista da literatura brasileira. São rudes, severos, sedentos de glória. Já prélidos incitam, já cantam vitória. Já meigos atendem à voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes. Seu nome lavoa na boca das gentes, condão de prodígios, de glória e terror. Gonçalves Dias escreveu sobre as dores da própria alma. Aos 21 anos de idade, ao retornar para o Maranhão, ele conheceu a jovem Ana Amélia. Essa que seria para sempre o grande amor da sua vida, mas um amor proibido, impedido de ser vivido pelas diferenças de raça e de classe. Ela, uma jovem branca, filha de família aristocrata. Ele, apesar de transitar pela alta sociedade brasileira, era mestiço e um filho bastardo. Imagine o preconceito como era naquela época. Mas Ana Amélia não ligava para isso. Ela estava disposta, já tinha dado sim para ele. E ele faz o pedido de casamento dirigido à mãe dela, né? A dona Lourença.